Existe um tipo de cansaço que não vem da montanha de tarefas. Vem do costume de segurar o planeta com dois dedos. De fora, tudo parece sob controle. Por dentro, o peito fecha como gaveta emperrada. O plano é sempre o mesmo. Fica melhor se sair daqui. No curto prazo, funciona. No longo, cobra pedágio. Dá para ouvir o caixa registrando tempo, criatividade, encontros que não aconteceram. Parabéns, mais pontos acumulados no programa de milhas da exaustão. Segurar tudo é educado, bem intencionado e caro. Não nasce de maldade, nasce de zelo. O problema não é a intenção, é o efeito colateral. Quando toda variável precisa caber na mesma mão, o mundo encolhe. A paisagem vira corredor. A única janela é a da própria cabeça. Horizonte se alimenta de outras janelas. Há um mecanismo silencioso por trás do impulso. Primeiro, a suposição. Vai sair no mesmo padrão e depois vai ter que arrumar. Depois o pulo. Explicar vai demorar mais que fazer. Finaliza com o truque favorito. Melhor poupar atrito. E lá se vai mais um dia fazendo sozinho o que poderia ter sido compartilhado. Economia de atrito é investimento curioso. Poupa 15 minutos agora. Parcela 3 horas para a semana que vem. Juros compostos. Versão ansiedade. Funciona assim. Oferece-se um lápis de cor a uma criança. O papel está limpo. A expectativa brilhando. O primeiro traço sai torto. O impulso é rápido. Tomar o lápis para salvar o desenho. A folha se mantém correta. O custo é invisível. O aprendizado da mão pequena é cortado pela raiz. Traço torto vira sombra. Sombra vira volume. Volume vira forma. Isso exige paciência. Retirar o lápis parece vitória. Na prática, cancela o futuro. Salvar o desenho não compensa perder o aprendiz. O obstáculo central nem sempre é o erro alheio. Muitas vezes é a conversa que o erro pede. Alinhar expectativa, explicar critério, dizer, precisa ajustar. Tempestade curta assusta, instala-se garoa permanente. Nada desaba, também nada seca. A fricção que educa foi trocada pela fricção que desgasta. Troca injusta. O preço mais caro é o do que não nasceu. Pequenos atos criam grandes encontros. Quando os pequenos atos não acontecem, futuros inteiros deixam de existir, sem deixar bilhete. É comum chamar essa ausência de normal. Normal aqui significa portas fechadas, por medo do barulho da dobradiça. O que entra quando a porta abre? Vento. E o vento faz o que vento faz. Atravessa, limpa, movimenta. Quem tem alergia à poeira acha que vento é vilão. Boa notícia, poeira sai com pano. Inspiração não vem em pano. Padrão alto é virtude. Perfeccionismo é disfarce. Padrão alto orienta. Perfeccionismo paralisa. Padrão alto diz, é assim que bom se parece. Perfeccionismo sussurra. Se não for idêntico à sua cabeça, está errado. Um orienta a construção. O outro levanta um tribunal. Qualidade verdadeira aceita oscilação inicial, como o preço do aprendizado. Ferramenta de quem sabe. Critérios claros. Ciclos curtos. E uma fé prática. Não a do milagre instantâneo. A do tijolo sobre tijolo. Confiança não cai do céu de paraquedas. Constrói-se como ponte, uma tábua de cada vez. Serve a régua 70 a 20 a 10, para começar sem drama. 70% de execução autônoma para quem assume. 20% de mentoria para destravar dúvidas de rota. 10% de refinamento final para proteger o DNA de qualidade. A cada ciclo entregue com consistência, cresce a área de atuação. Confiança vira consequência, não discurso. 3 hábitos mantêm a excelência respirando em equipe. Primeiro, clareza visível.
Exemplos objetivos do que significa bom o suficiente para este ciclo. Critérios em frases curtas. Referência de tom. 2 ou 3 erros comuns a evitar. Segundo, feedback de um ponto. Nada de despejar 10 observações ao mesmo tempo. Escolhe-se o ajuste de maior impacto e explica-se o porquê. Terceiro, ritual de revisão. Combinar uma checagem no meio do caminho e um refinamento final. Um encontro rápido no meio evita o clássico. Surpresa de última hora. Resultado, menos drama, mais ritmo. Existe uma matemática negligenciada no trabalho. 15 minutos de explicação com critério. Valem horas economizadas de retrabalho. Uma demonstração clara vale mais que 5 conversas enroscadas. Um elogio específico multiplica o ponto forte mais rápido do que qualquer cobrança genérica. Juros compostos da cultura. Quando a cultura aprende, o indivíduo descansa. Ego, medo e perfeccionismo formam trinca famosa. Parece equipe de super-heróis, mas luta pelo lado errado. O ego curte aplauso na peça final e estranha ver assinatura alheia no rodapé. O medo adora prever catástrofes e sugere que atrito educativo é fim de mundo. O perfeccionismo quer que a régua suba toda semana, sem admitir degrau. Objetivo 2.3. Proteção. Resultado, se dirigem o carro, cárcere, porta de cela bonita, continua sendo cela. Sarcasmo leve cabe aqui. Plano genial. Segurar o universo com uma mão só. Bonito no trailer, inviável na estrada. O brilho do herói solitário engana, porque oferece narrativa épica. A realidade da obra longa pede outra figura. Orquestra. Maestro não toca todos os instrumentos. Dá o tom, ajusta o tempo, aponta a dinâmica. A música nasce das muitas mãos, que respiram juntas. Quando dá certo, ninguém sai apontando um único violino e dizendo, ali está a sinfonia. Sinfonia não cabe em um instrumento só. Há também o plano silencioso, não o místico de cartaz, o cotidiano do invisível que trabalha, mesmo quando a fé cochila. Acontece assim, peças se movem, encontros aparecem, certos caminhos se abrem como se alguém tivesse adiantado o relógio do acaso. A graça não opera por contrato de gratidão, opera por excesso. E esse excesso ensina isolamento, é desperdício de sistema. Se até o que não se enxerga faz rodízio de ajuda, por que insistir em fila única aqui embaixo? Quando o tema é delegar, surge a caricatura. Então é só largar e esperar acontecer. Não. Delegar não é largar, é orientar. Não é abandonar, é acompanhar. Não é lavar as mãos, é sujar as mãos com propósito. Mão que ensina não precisa tomar o lápis, precisa acender a luz. Ao iluminar o papel, o traço alheio encontra caminho. Ao nomear o porquê, a forma se ajusta por consequência. Mão que só corrige forma, sem ensinar o porquê, cria papagaio. Mão que ensina porquê, cria autoria. Detalhe elegante. Em processos adultos, discordância não exige duelo. Frequentemente, pede demonstração. Mostra-se um antes e depois, sem ironia. Expõe-se a lógica por trás da escolha. Convida-se a repetir o raciocínio, não apenas o desenho. A partir daí, estilo deixa de virar dogma. Identidade visual ou textual vira sistema. Sistemas sobrevivem a mudanças de mão. Dogmas, não. Efeito colateral dos bons. Tempo liberado. Com menos retrabalho, a agenda respira. Com mais gente sabendo o caminho, protótipos surgem mais rápido. Com critério na mesa, a criatividade se expande, sem medo de cair em buraco. Mente que antes corria para apagar incêndio, agora pode pensar no próximo degrau.
Quem vivia apagando faísca, descobre que dá para desenhar constelação. Milagre? Não. Processo. Alguns limites merecem placa. Gentileza não exclui firmeza. Firmeza não exige ferimento. Feedback que protege a pessoa e confronta o problema é a versão adulta da conversa. Quando sai do plano pessoal e entra no plano do critério, até quem escuta respira aliviado. Não é "você é isso". É "este trecho faz tal efeito, a intenção era outra. Aqui está um caminho". Quem aprende, agradece. Quem ensina, cresce. Cultura se solidifica. O medo de a qualidade cair no começo é legítimo. Também é vencido em 2 semanas de prática honesta. Primeiro ciclo cambaleia. Segundo ganha ritmo. Terceiro vira padrão. A régua sobe porque foi ensinada. Não porque alguém virou máquina. O bom deixa de morar na cabeça de uma pessoa e passa a morar na sala inteira. Há quem colecione selos de "resolve tudo sozinho", distintivo brilhante, de desgaste, medalha que pesa mais do que honra, troféu de vidro, parece grande, corta a mão quando cai. Reconhecimento tem sua graça, permanência também. Permanência no mundo real é coletiva. Obras que duram não dependem da saúde de uma única agenda. Quando o assunto é impacto, surgem as perguntas que importam. Que rotina merece virar herança? Que método atravessa a semana? Que prática continua? Mesmo quando ninguém está olhando. Herança bonita não precisa de guardião full-time. Fica de pé por si. Mérito, método. Método, repetido com carinho, vira cultura. Cultura, praticada sem medo, vira identidade. Identidade madura é clara o suficiente para orientar e flexível o suficiente para evoluir. Identidade rígida demais, vira museu. Frouxa demais, vira feira. O ponto de equilíbrio mora no equivalente. Resultados diferentes na superfície, coerentes no fundamento. Baliza está no porquê. A forma dança com a música. A nova relação com o controle passa por 3 viradas internas. Primeira, trocar a fantasia de perfeição pela realidade de progresso. Segunda, trocar a pressa da solução individual pela paciência do aprendizado coletivo. Terceira, trocar a alergia ao atrito pela habilidade de atritar sem quebrar. 3 chaves, 3 portas. Paredes viram passagem. Caminho prático. Cabe na segunda-feira. Escolher uma atividade real. Descrever o resultado mínimo aceitável. Em 3 frases objetivas. Dar contexto. Para quem, por quê, quando. Combinar uma checagem no meio. Ao revisar, apontar um ajuste por rodada e contar a razão. Encerrar nomeando com precisão o acerto que mais empurrou o conjunto. Repetir no dia seguinte. Em 1 semana, a música muda. Em 1 mês, o ouvido acostuma. Em 1 trimestre, até quem torcia o nariz pergunta: como não fizemos isso antes? Pedagogia do elogio. Pouca gente pratica. Elogio sem precisão é espuma. Elogio específico é ferramenta. Ficou ótimo. Motiva por 10 minutos. Este contraste com o parágrafo anterior criou ritmo. Essa escolha de verbo moveu o leitor. Esse enquadramento protegeu a intenção. Educa para sempre. Onde a luz bate, a planta cresce. Cresce porque entendeu onde estava a janela. No fundo, delegar é só um jeito adulto de dizer crescer junto. Crescer junto pede 2 virtudes raras. Humildade de quem orienta, para aceitar contribuições que não saíram do próprio punho. Coragem de quem executa, para receber ajustes sem sentir ataque. Quando as 2 aparecem, a sala vira oficina e ateliê.
Os corpos trabalham, as ideias dançam. O resultado ganha aquela qualidade difícil de nomear e fácil de reconhecer. Vive, bora ao ponto sensível, o coração da coisa inteira. Há fases em que a oração se perde no bolso e não encontra a saída. Ainda assim, a ajuda aparece em silêncio. Não exige gratidão, não manda fatura, não pede imprensa. Só aparece. Esse jeito do invisível operar é uma aula. Ensina constância sem cobrança, presença sem exibicionismo, cuidado sem controle. Copiar essa didática para o visível. Mete a régua no lugar certo. Firme, simples, compassiva. No fim, tudo retorna ao gesto inaugural. A mão paira sobre o lápis alheio. Dá para tomar, dá para ensinar luz, dá para corrigir forma, dá para revelar porquê, dá para salvar o desenho e perder o artista, dá para salvar o artista e descobrir um desenho melhor que o previsto. Escolha diária, simples, poderosa. Uma parábola para encerrar. Um desenho estava para ser salvo de um erro. O traço torto virou sombra. A sombra encontrou volume. O volume achou forma. A obra que seria corrigida virou obra que surpreendeu. Não foi milagre, foi espaço. Não foi sorte, foi processo. Não foi renúncia, foi escolha. Deixar o mundo ajudar. E o mundo ajuda, desde que caiba pela porta. Porta entreaberta com critério, deixa o vento trabalhar, sem derrubar a casa. Quem abre uma fresta por dia, não precisa arrombar nada depois. Quem pratica um critério por semana, não precisa decorar discursos motivacionais. Quem ensina um porquê por projeto, cria mais autores do que assistentes. Autores multiplicam alcance. Assistentes multiplicam dependência. A conta fecha rápido. Síntese. Sem floreio, com sorriso de canto. Controlar guarda. Colaboração expande. Padrão alto orienta. Perfeccionismo aprisiona. Confiança é artesanato. Autonomia é acordada. Excelência é cultura. Futuros nascem de atos miúdos. O invisível joga em equipe. Inteligência é aprender com ele. Que o próximo passo seja companheiro, não mais pesado. Que a régua continue alta, agora sustentada por mais mãos. Que o humor sirva de óleo para as dobradiças da conversa difícil. Que o sarcasmo, o bom, o que abraça, lembre. Não precisa segurar o planeta com 2 dedos. Soltar um pouco não é perder. É finalmente ter onde colocar as flores. O resto, o vento faz. E faz, porque foi convidado.